Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a mais uma sessão do Seminário de Jornalismo Cultural, na sua quarta edição em 2020. Contamos hoje com 4 convidados que têm experiências interessantíssimas. Estamos à conversa com Adriana Barbosa, da Feira Preta, no Brasil, Jigs Thorne, do Bushfire em Eswatini, Tito Tembe, do Festival Kinani, da Plataforma de Dança Contemporânea de Moçambique, e Ivan Santos, do Festival de Cinema Platô, em Cabo Verde. Procuramos trazer aqui um pouco sobre a intervenção da arte e da cultura na região austral da África, bem como trazer uma outra dimensão mais associada à comunidade PALOP e à diáspora lusófona. Em seguida, eu queria pedir ao Dr. João Pinhatelli que fizesse uma intervenção, que saudasse o painel e abrisse mais uma vez esta sessão do segundo dia do Seminário de Jornalismo Cultural. Olá, boa tarde a todos. Hoje, o segundo dia do quarto Seminário de Jornalismo Cultural. Queria cumprimentar todo o painel, o Quito, o Ivan, o Ivan Santos também. Felicitá-los felicitar todos por esta iniciativa num tempo difícil, tempo de grandes desafios, em que estas conversas e estas discussões são bastante oportunas. Tivemos ontem uma conversa sobre o agendamento e o novo formato das abordagens do jornalismo cultural e hoje, em relação ao futuro dos festivais, vocês que são grandes protagonistas destas iniciativas que, infelizmente, neste momento ainda não são possíveis organizar com presença física. Por isso estamos todos aqui, nós que somos agentes culturais, estamos todos aqui num tempo de grandes desafios, de reinvenção e de tentarmos fazer com os instrumentos disponíveis o melhor possível para a divulgação da cultura em todos os países. Cumprimento também os Jigs, how are you? And thank you very much. Espero e desejo assim uma ótima conversa. Quero também aproveitar para cumprimentar os seguidores do Camões Maputo, da Soarte e do Museu Mafalala, que nos acompanha neste momento, e desejar-lhes muita saúde e que desfrutem deste quarto seminário do jornalismo cultural através das nossas plataformas. Para o ano, se tudo correr bem, estaremos fisicamente no Instituto Camões para vos receber mais uma vez. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João. Peço apenas que cada um de nós se apresente e que faça um resumo básico daquilo que é os festivais que a gente dirige e como é que essa atividade é programada. Para termos uma ideia mais abrangente do que é o trabalho de cada um e também tendo em conta que estamos a transmitir para uma audiência abrangente aqui em Moçambique, que é o público principal, mas também para o Brasil, para Cabo Verde e para Eswatini. Em conversa neste momento com Adriana Barbosa, que é fundadora do Instituto Feira Preta e que há 18 anos desenvolve a Feira Preta, que é um dos maiores movimentos da indústria cultural afro no Brasil e também na América Latina, e que tem uma experiência super interessante que nós havíamos de pedir que resumidamente nos desse para que todos aqueles em Moçambique que não conhecem da Feira Preta e nos outros lugares que nos acompanham possam perceber um pouco a volta do seu trabalho, Adriana. Obrigada pelo convite, Ivan. Eu estou muito feliz da gente poder fazer essa conversa sobre os contextos de cultura negra e de gestão cultural e de jornalismo cultural na diáspora. Nós é que agradecemos, acima de tudo, a disponibilidade. Sabemos que temos uma diferença horária muito grande. Penso que o dia começou agora no Brasil. E agradecemos imenso mais uma vez a possibilidade de podermos contar contigo e poderes partilhar a tua experiência com este auditório do Seminário de Jornalismo Cultural. Um pouco mais sobre o que é a Feira, qual é o objetivo por trás deste movimento.
A feira, primeiro eu quero pedir desculpa de eu não conseguir ligar minha câmera aqui no Brasil com esse contexto do Covid, a internet ela está sobrecarregada e aí ela tem uma infraestrutura mais que não é tão eficiente. Então, se eu ligo a câmera, é capaz que caia o sinal. Mas o meu trabalho começou há quase 2 décadas atrás, numa perspectiva de poder fomentar o trabalho produzido por artistas e empreendedores intelectuais negros. A gente começa como uma feira, com um mercado, em que as pessoas traziam produtos, serviços e também performances para a exposição. Começou pequeno, num bairro de São Paulo, num bairro pequeno, e o projeto cresceu e virou uma plataforma. Hoje a gente tem uma visão sistêmica da atuação da cultura negra no Brasil. A gente passa pelos eixos de criação, produção, distribuição e consumo, e a ideia é possibilitar que os empreendedores, artistas e intelectuais criem as suas produções, olhem para processos mais sustentáveis, desde matéria-prima até o processo, né, de quem vai trabalhar com essas produções, alinhado com os conceitos da economia circular. E depois a gente identifica quais são os canais de distribuição e escoamento dessa produção, né? Como é que isso chega até o público. E durante esse processo a gente desenvolve vários programas de formação de público, formação de empreendedores, formação de artistas, formação das empresas no tema de inclusão racial. A gente ataca em várias pontas para poder desenvolver esse tema de valorização da cultura negra e de fomento ao empreendedorismo negro no Brasil. Jigs, please. Okay. Start with you. Good afternoon. Yeah, good day. My name is Jigs Thorne. I'm the MTN Bushfire Festival Director. MTN Bushfire is a multidisciplinary festival that takes place in Eswatini, formerly Swaziland. We were supposed to be going into our 14th edition this year. It was postponed. We all know why. And yeah, we've had an amazing track record. We started off with an audience of about 1,500. We now attract over 30,000 people annually to one of Africa's most celebrated festivals. Listed by BBC as a top African event, we bring together a very diverse program and a very diverse audience. In fact, we celebrate diversity. We don't only say that it's important, but that it's necessary to bring different people together and promote multiculturalism in this day and age, particularly with our histories. Yeah, I think that we have a call to action. We say, bring your fire to bushfire, and bringing your fire is about a collective response for positive social change. So we use the creative platform to engage around social issues. All right. And I believe also, besides the bushfire, there is also the House on Fire, which is a venue that it's open all year round, if I'm not mistaken. Correct. Yes, we're based on a beautiful farm here in the Valley of Heaven. About 20 years ago, we decided to create a space to develop the arts in what was then Swaziland. We dug down into the earth to create an indoor-outdoor amphitheater, which is an ongoing creation, if you like, a fantasy-scape, a lot of amazing sculpture and ornate relief work that supports, a multi-dimensional program through the year. And annually it supports the Bushfire Festival, which, as I said, happens at the end of May, which is our flagship event.
Ok, eu passo a palavra para o Ivan e deixo a prata da casa para o fim, Quito. Quais são as notícias de Cabo Verde? Boa tarde, mais uma vez. Pronto, Cabo Verde está. Vou tentar ser breve também, para os dois lados. Estamos a viver também uma situação que todos estamos por causa do coronavírus. Neste momento, para ser bem breve, vamos no nosso terceiro estado de emergência. Já não estamos em estado de emergência, mas os casos continuam ainda a subir. E pronto, temos que voltar à nova normalidade. E pronto, estamos aí. Eu, particularmente, trabalho diretamente na Câmara Municipal da cidade da Praia. Sou diretor da Cultura e das Economias Criativas do município, a par de ser, pronto, diretor do Festival de Cinema Platô. Desempenho também essa função de diretor responsável pela execução das políticas públicas para o setor cultural da cidade da Praia. E o festival já vai este ano na sexta edição. Este ano, por ser também um ano atípico, acho que para todos também que estão na área, no setor criativo e artístico, estamos a ver como é que vamos adaptar a edição deste ano para o festival, embora o festival aconteça sempre no mês de novembro. Esperamos daqui até lá a situação possa já ter melhorado um pouco. O festival nasceu também de uma parceria entre a Câmara Municipal da Praia, uma parceria feliz, a Câmara Municipal da Praia, o Ministério da Cultura do governo de Cabo Verde, né, do país, a Associação de Cinema Nacional, a Associação Nacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, e uma produtora privada independente de um produtor, pronto, cabo-verdiano, mas que vive nos Estados Unidos. Na altura, lembro-me que essas 4 entidades tinham em mente realizar um festival e cada um à sua maneira. Então, por que não sentarmos juntos e realizar um único festival para a cidade que poderia, com o objetivo também de dar. Eu costumo brincar que o nosso festival dá tela aos realizadores e aos novos realizadores, também trazer um pouco do que se faz no cinema, principalmente a nível do nosso continente. Ainda estamos nesse caminho, ainda não conseguimos ter essa aproximação com o cinema que se faz no nosso continente, mas acho que estamos nesse caminho, por ter proximidade talvez da língua e talvez por algumas parcerias que nós conseguimos firmar no segundo e no terceiro ano. Temos tido mais participação de filmes e também de cineastas brasileiros. Acho que pronto, por essa parceria abriu uma porta, mas também temos uma parceria também com o festival, com o Goma, que acontece no Maputo, também tem tido essa aproximação também com esses festivais. Pronto, acho que esse é o caminho do platô. Okay. Muito obrigado, Ivan. Quito, queríamos ouvir também de ti, basicamente o que é o Kinani. Muito obrigado, Ivan, e muito obrigado a todos, e muito obrigado por este convite. Como já disseste, chamo-me Quito Temba e sou o diretor do festival Kinani. O Kinani, na verdade, é um festival que transforma Maputo a partir das artes contemporâneas. O nosso foco é nas artes contemporâneas, com um enfoque, e o seu maior destaque é a dança. E como já o nome diz, Kinani, que é o plural de dança na nossa língua local. É com muita satisfação que dirijo este festival, que foi considerado pelo jornal Le Monde como o maior festival de dança contemporânea da região. Isso para nós é um motivo de muita satisfação e muita responsabilidade no que tange ao nosso trabalho de ano após ano para pôr este festival a acontecer. Já não
mais nos pertence como produtora, nem como diretor, mas é um festival que diria que é um festival que pertence ao país, pertence à cidade, é um festival que já deixou de ser individual ou de uma única produtora. O nosso festival acontece na cidade de Maputo, como já tinha dito, com um enfoque em salas e tudo que são espaços convencionais e espaços não convencionais, justamente para levar o público a diferentes experiências a nível de arte contemporânea. E uma das grandes inovações é justamente a ocupação também de espaços que a gente considera espaços abandonados no centro da cidade, na altura da pós-independência. Então, isso também faz com que a cidade de Maputo se transforme numa cidade de arte contemporânea e numa cidade criativa durante esta semana do Kinani. Temos cerca de 10.000 espectadores durante este período de 6 dias e temos um público extremamente variado no que tange aos programas paralelos, que são programações de música, mas o que a gente considera música contemporânea, que é música criativa, que é transversal e que toca diferentes ritmos e diferentes estilos que abrilhantam este nosso programa paralelo. E muito obrigado. Cumulativamente, Quito, sei que é o secretário-geral de uma organização que junta festivais, a OTAMA, tendo em conta esta conversa que é sobre o futuro dos festivais e a OTAMA que junta pelo menos 3 festivais neste momento, como é que esta organização também se posiciona, o que é que esta organização tem como missão? Estar em frente a uma organização como esta, que é a OTAMA, e que mais uma vez também nos põe num momento em que, como país, como eventos, como festivais, chegamos à conclusão que não é possível andar sozinho. E acho que este momento da pandemia vem provar a necessidade de criação de plataformas de género. E a OTAMA, que é uma organização que é criada na base de 3 grandes instituições e eventos da cidade de Maputo, que é o Kinani, ao qual eu dirijo, que é o ASGO, que é o Paulo Chibanga que dirige, que é o Festival Mafalala, que é justamente o nosso moderador que dirige, criaram esta plataforma para, em conjunto, encontrar soluções que possamos ultrapassar em conjunto. Digo isto porque, como disse, esta plataforma emerge nesta necessidade de colaborações, nesta necessidade de busca de soluções em coletivo. E já aproveito esta oportunidade, se me permite, Ivan, para parabenizar este seminário, que acaba fazendo com que este encontro toque a região e toca a conversa, não somente interna, mas em diferentes países, e sobretudo fico muito satisfeito em estar aqui com o Jigs para juntos podermos interagir. Ou também é isto, ou também é mesmo o sentido de o que é que tu tens que pode ser uma vantagem para nós e em que é que eu posso te ajudar, e juntos encontramos soluções para as nossas dificuldades. Muito obrigado, Quito. Acho que o foco e o espírito da curadoria deste evento foi precisamente trazer essas várias sensibilidades, não só sob o ponto de vista geográfico, termos o Eswatini, termos o Cabo Verde e o Brasil nesta conversa, mas também pelas várias disciplinas que cada um dos diretores deste festival apresenta, e que, de certa forma, passamos todos pelas mesmas dificuldades e temos que nos reposicionar face ao que vivemos pela pandemia do Covid-19. So my next question will be basically what we have festivals that happen in different periods as well. At the moment, Bushfire is the only one that has been postponed, and Kinani is due to November, as well as the Plateau and Mafalala as well. At the moment, I would like to understand, I understand for now that the pandemic had created the impact of postponing your festival Jigs.
But how do you see this situation in general, and how are you facing these challenges that we have ahead due to the pandemic? Yeah, so the pandemic has obviously presented a rather unusual situation, unprecedented, you may say, and it's affecting the world over. We started hearing about COVID-19 and the kind of corona scenario in, I guess, late February. I was attending Sauti Sau Busara at that point, and when I got back, I realized that we had just managed to squeeze through. When I returned, I realized that the implications of COVID-19 were very grave, and together with the local Ministry of Health, we basically started to look at what our response was going to be, and it became very apparent that the only decision was to put safety and health first. It ultimately meant postponing our festival. As I mentioned earlier, we were in our 14th, we were moving into our 14th edition. We were on a very good wicket. And it was a very difficult decision to make, but it was the only decision that could have been made at that time. It's meant that we've had to, think out of the box. I think one of the initial factors was making sure that we had very clear communications that went out, engaging our festival goers, letting them know that, firstly, that the tickets were honored for 2021. And that, we encourage people to keep tickets. We've sold out for the last 6 years consecutively. So, it's good to have that ticket for next year. It stands you in good stead. But that we were providing a refund opportunity over and above that, if people wanted to go that route. And I'm glad to say a lot of people have held on to their tickets. Such as the demand. But we are aware that, it's difficult. There's financial implications at the moment. But we're really hoping we can ride this wave. And I think, the catastrophe presents a lot of opportunities, and we're looking to see how we can reimagine, reshape, reignite. And that that we can come out of this stronger. I think the big word for me is opportunity at the moment. Is looking at how we utilize this period to tweak, refine, as I said, reshape, reignite, and come back stronger. One of the main issues of this pandemic is precisely social distancing and isolation, and the fact that most of events got canceled due to that. And this also affects traveling, also affects the tourism industry. And your festival, Jigs, also has a very strong connection with tourism and with different suppliers, service suppliers that are on that line. How do you see this after the pandemic, and what is so far the impact of the pandemic on that regard? Yeah, it's had a devastating impact, and some days I'm rock bottom, other days I'm feeling energized. But I think the bottom line is that it's affecting livelihoods. As we speak, we are looking to see how we can be financially sustainable. And ultimately, that means looking at your expenses, tightening the belt. And, unfortunately, it impacts our team, a team that we've, put together over several years.
And so we're having to make very difficult decisions. I think one of the concerns is that, you know, there's an indefinite timeline. We don't know how long this is going to last. You know, presently our borders are closed. So, you know, there's very little movement and trade taking place. You know, we speak to essential businesses being open at this time. And it's everything, you know, it's a framework that basically supports safety and security. I think going forward, we are looking to try and find ways that kind of support how we effectively come out of this. And as I said, it's about managing costs. So, you know, what are the models and frameworks that we can institute that allow us to re-enter this space? You know, exchange rates have skyrocketed at the moment. You know, I was looking at our, you know, exchange rate with the pound sterling. I think it's 1 to 21. I think pre-COVID, we were looking at maybe 1 to 16. So this is having a profound effect on you know, mobility, you know, and, you know, within our context, arts mobility. So, you know, one of the ways in which we've looked to deal with this pre-COVID was to set up a festival tour circuit, IGODA, that bands together 5 festivals from the sub-region, ASGO in Maputo, Sakifo in Reunion, Zakifo in Durban, Baseline in Johannesburg, and obviously Bushfire here in Eswatini. And the premise, or the kind of the base kind of concept around it was that we could collectively solicit acts, we could share costs, and in doing so, you know, be more financially sustainable. And, you know, so I think kind of going forward and kind of exiting out of this period, it will be about how we can collectively come together and support frameworks that support mobility and sustainability within the industry. Thank you, Jigs. Perguntava ao Jigs e essa mesma pergunta passo para o Quito e para o Ivan. A situação que nós vivemos agora do Covid obriga-nos a um distanciamento social, o evitar de aglomerados, e isso tem um efeito muito grande na realização de eventos. Eu queria perceber de ti, Adriana, como é que esta pandemia está a afetar os projetos que tens em curso e as várias atividades neste momento, como é que a Feira Preta e toda a estrutura montada à volta da Feira Preta ficou afetada em função da pandemia do Covid-19? O contexto da pandemia no Brasil não está tão diferente do que tem acontecido nos outros países, tem afetado desde a estrutura social do país, né, quando a gente fala de acesso à saúde, acesso à alimentação, acesso à renda, tudo isso, da mesma forma que o Brasil tem problemas muito complexos e estruturantes há muitos anos, porque a gente vem de um processo de colonização, faz com que o que aconteceu com a pandemia afete, sobretudo, a população negra, né? Prioritariamente a população negra. No caso especificamente do tema de empreendedorismo negro e da cultura negra, a gente agora está meio que em suspenso. Tem produzido muitas coisas mais pela internet. Os espaços não podem abrir, né? A gente não pode ter aglomeração em espaços privados e públicos. E a gente está passando por um processo que é de digitalização, né? De colocar essas produções na internet. A feira, ela quando surge,
ela vem de uma época que ela é de um contexto analógico. Então, durante muito tempo, todos os programas da feira ele foi operado de forma presencial, num contexto analógico. Então, a feira é física, as formações elas são físicas, e agora, como tudo é pela internet, porque a gente não pode, a gente está em período de isolamento, tanto a feira quanto os empreendedores e os artistas, a gente acabou não passando por esse processo de digitalização de uma forma mais estruturada. Então, hoje a gente tem dois grandes problemas, que é a tecnologia em si, o sinal de internet ele não é barato no Brasil, e o equipamento, o celular, smartphone ou computador também não é tão barato. Quem consegue manter a produção é quem tem minimamente acesso à internet e que tem dispositivo móvel para conseguir rodar suas produções. Depois dessa parte, depois que você ultrapassa a barreira da infraestrutura, você tem uma barreira que é do letramento digital, que é você entender quais são os códigos digitais, como é que funciona uma produção no contexto digital. Então, hoje tudo funciona, a cultura ela tá muito restrita à questão do entretenimento, e tudo via streaming. Então, como é que eu coloco minha música na Deezer, no Spotify? Como é que eu coloco a minha produção em alguma mídia digital de vídeo? Então, não são todas as pessoas que conseguem entender de edição e entender dessas tecnologias para acessar essas plataformas e acessibilizar suas produções culturais. Então, eu acho que esses são os dois problemas que o Brasil está vivendo agora, que é o acesso à tecnologia, que ela não é tão barata e ela não é tão boa. Quanto mais você vai distante dos centros urbanos, você vai para as regiões periféricas, mais o sinal ele fica fraco. Às vezes, em algumas regiões, uma antena de internet ela serve para um povoado inteiro. Nos grandes centros urbanos é diferente, você tem uma antena por bairro. Então, esse é um grande contexto também que a gente tem. Eu queria ouvir também do Quito e ouvir do Ivan como é que esta situação da pandemia do Covid-19 está a impactar a produção dos vossos festivais. Sei que estão programados para novembro, mas de alguma forma acredito que isto também condiciona toda a preparação do evento e queríamos ouvir estas histórias na primeira pessoa. Ivan, qual é a situação em Cabo Verde? Bom, como disseste, apesar do Platô, que é o festival que eu dirijo, acontecer em novembro, como disse anteriormente na minha apresentação, por ser também diretor da cultura da cidade da Praia, muitos eventos que estavam para acontecer nos 2 meses, 3 meses anteriores tiveram que ser todos eles cancelados, e eventos, grandes eventos, que, como tu disseste, como Giggs disse, que afeta também todos os setores paralelos, a restauração, a hotelaria, as viagens, etc. Era impensável, por exemplo, em abril acontece o Creole Jazz Festival, que foi, aliás, que é considerado um dos 25 melhores festivais de jazz do mundo, que acontece aqui na cidade da Praia. Já este ano ia para 12 anos. Era impensável, por exemplo, não ter o Creole Jazz Festival em abril, que já está na agenda não só das pessoas que vivem aqui na cidade da Praia, mas das pessoas que vêm de fora, não só cabo-verdianos da diáspora, mas também pessoas que consomem esse tipo de festivais, que vêm especificamente para esse festival. A par desse festival, o mês de abril é considerado aqui em Cabo Verde, e particularmente na cidade da Praia, como o mês da música, porque acontece o Creole Jazz Festival, acontece o AM, que é o Atlantic Music Expo, que é uma feira de música, de trade, music trade, que acontece aqui na cidade da Praia,
e acontecem praticamente todos numa semana. Antes disso, acontece um outro festival também que já está a ganhar um renome, que se chama Grito Rock Praia, que acontece em simultâneo em várias cidades. A cidade da Praia também acolhe esse festival. E, ou seja, era impensável não ter o mês mais esperado da cidade da Praia. As pessoas esperam por esse mês de abril. Pronto, porque recebemos cerca de 600 pessoas numa cidade, pronto, eu não imagino em Maputo ou em Swazi, na cidade do Jigs, mas aqui, pela nossa dimensão, receber 600, 800 mil pessoas numa semana acaba por movimentar toda uma economia formal e informal que traz para a cidade um ano. E logo no mês seguinte, que é o mês de maio, a cidade celebra o seu aniversário, com o já conhecido Festival da Praia da Gamboa, que já vai para 30 anos. A primeira vez que não se realiza o Festival da Gamboa em 30 anos. Ou seja, tudo isso impacta de uma certa forma a nível de sentimento, porque as pessoas também, pronto, ficamos assim, não é? A nível de sentimento, a nível de autoestima da cidade, mas a nível econômico, a nível das produções, as produções não sabemos, não é? Não só aqui em Cabo Verde, não sabemos lidar com essa nova situação. Vamos agora aprender. Mas também, como o Diggs disse, eu gostaria de realçar uma palavra que ele disse, que isso traz uma oportunidade. Acho que um pouco o ser humano também é um pouco isso. Vivemos também de experiências. Quando as barreiras se fecham, quando temos dificuldades, é nas dificuldades que às vezes as oportunidades aparecem. Por exemplo, ontem, curiosamente, já há alguns anos que produtores, artistas estão em banho-maria com juntarem-se em coletivo, em formarem uma associação, em falarem com uma só voz. Surgiu essa oportunidade agora, porque todos estão a passar por essa dificuldade, estão a passar por várias dificuldades, outros mais, outros menos, mas são dificuldades. Ontem, por exemplo, foi formalizada oficialmente a Associação de Promotores e Produtores de Eventos de Cabo Verde, com cerca de, eu não diria todos, mas quase todas as produtoras, as agências que gerem as produções de nível cultural e criativo, fazem parte dessa associação, são representadas. Trouxe essa oportunidade para falar também com as instituições, por exemplo, com o poder local, onde eu faço parte, com a Câmara da Praia, para falar também com o governo central, porque uma coisa é o coletivo falar, não é? Uma só voz. Outra coisa é o governo e as instituições, as pessoas que têm a responsabilidade, diria, de políticas e de financiamento e de dar resposta, para receber o Ivan, para receber o Quito, receber o Jigs, e cada um fala da sua necessidade, não fala pelo coletivo. Então, eu acho que sim, está a barafundar tudo em termos da agenda cultural. Todos os eventos culturais estão sendo ou cancelados ou adiados. Está a haver uma forte pressão também para que os eventos não se cancelem, mas sim se adiem, porque os produtores, o mundo artístico vive disso, não é? Mas tendo em conta também a situação, está-se a pôr essa questão na balança. Diretamente falando do Festival Platô, sim, traz, embora acontecendo em novembro, temos que estar já a preparar agora, nem situação normal, numa situação normal, se não houvesse coronavírus, se não estivéssemos nessa situação, já agora em mês de junho, certamente o festival já estaria na rua, já estaria lançado, as inscrições, os convidados, já estaríamos aqui já com 50%, 40% da agenda do festival, da programação do festival já pronta. E confesso-vos que não estamos nem a 10%, que estamos assim. Não sabemos que estamos também, como disse, com portas fechadas para viagens para o exterior. Provavelmente
as fronteiras vão abrir a final de julho, mas as pessoas também, como vivemos toda essa intensidade, as pessoas vão continuar com esse medo, né? De viajar, as pessoas vêm, não vêm. Vamos preparar, vamos pensar numa outra dinâmica para o festival. Estamos já a pensar nisso, sim. Pensar uma outra dinâmica para o festival, sei lá, como usar os meios digitais que temos à mão, fazer um festival online, sei lá, outras ferramentas para podermos realizar, porque não podemos também ficar parados e temos outras formas de fazer para evitarmos também termos aglomerações e de pessoas, sabemos que isso poderá causar algum impacto também na saúde pública. Ivan, aqui em Maputo nós temos tido, e acredito que um pouco por todo o mundo, todos os anos, por alturas de maio, nós temos a produção do Festival de Cinema Europeu, que está um pouco enquadrado nas celebrações do Dia da Europa. E este ano, precisamente por causa do Covid-19, este festival migrou para uma plataforma digital. Esta é uma solução que o Platô equaciona. Como é que vem isso? Acho que, se por um lado este encontro, convívio físico com as pessoas perde-se, por outro também é uma oportunidade de abranger um público maior e difundir para o mundo. De abrir outras janelas, embora eu acredito muito que o cinema, chamem-me dinossauro, mas eu acredito muito que o cinema, gosto de ver as salas de cinema bem comportadas, com pessoas a assistir, um habitat natural, não é, dos filmes de cinema. Mas sim, estamos em novos tempos. Já pensamos, já cogitamos essa possibilidade de fazer. Temos esses dois cenários em cima da mesa. Daqui até novembro, se as coisas talvez melhorarem um pouco, já cogitamos, por exemplo, a moda antiga, como se fazia os drive-in de cinema, as pessoas irem assistir os seus carros e por aí assistir os filmes, mas o importante é ter essa conexão. O Festival Platô, nos últimos anos, teve sempre o cuidado de convidar também pessoas ligadas ao cinema que pudessem trazer alguma contribuição para Cabo Verde, para a cidade da Praia e também para os nossos fazedores de cinema, os realizadores, produtores, a nova geração que está a surgir e poder ter essa partilha, essa conexão. Creio que essa conexão poderá ser feita assim, como nós estamos, através do Zoom ou qualquer outra plataforma, mas o contacto físico às vezes deixa mais produto, diria assim. Mas é um caminho que sim, estamos a cogitar de migrar para uma programação digital. Não sei se teríamos mais público, talvez ela por ela, talvez teríamos um público igual ao que temos a nível de contato físico. Talvez teríamos mais janela porque ultrapassaria as barreiras físicas, quer da cidade, da praia, do país, estaremos a transmitir, não é para todo mundo. Teríamos mais potencialidade de público para outros países. E acho que também os cineastas têm de estar também abertos a essas novas oportunidades que poderão surgir. Isso seria uma ideia de programação da produção, mas também teremos que estar alinhados também com os cineastas, porque ao final das contas são eles é que estão a expor os trabalhos, não é? São eles é que se inscrevem, são eles é que doam ou que se inscrevam nos concursos ou nas curadorias, são eles que estão a ser expostos, então teremos que estar também na mesma linha e falar a mesma língua com eles. E acredito que poderá ser esse o caminho, estar em sintonia com o que está a ser feito lá fora e podemos também nós, porque de certa forma teremos que nos adaptar face às dificuldades, às barreiras
que poderão vir a surgir, mas acredito que o festival irá acontecer. Em qualquer dos cenários, o festival irá acontecer. Acontecer, não pode parar. E a atividade cultural é também este elemento aglutinador e integrador, não é? E acho que é a poesia da vida podermos assistir a estas manifestações culturais e estes eventos. Para quem faz eventos e tem a sua vida dependente da receita que vem desses eventos, vê-se muito condicionado. Então, que novas formas é que a Feira Preta está a estudar ou pensa aplicar para os próximos anos numa situação de Covid ou pós-Covid, uma vez também que não sabemos até quando é que nós vamos viver esta pandemia ou ameaça do vírus? A gente agora está aprendendo a mexer também com a tecnologia. A feira também é muito reflexo do que são os artistas e os empreendedores. Então, agora a gente está estudando quais são as plataformas de streaming, de acessibilizar os diferentes conteúdos que a Feira Preta tem para o público. Então, hoje não é só vídeo, né? Não é só tudo no audiovisual. A gente tem outras produções que como você, o nosso grande questionamento, como que você consegue manter a experiência de um encontro físico numa plataforma online? E tem alguns artistas aqui que têm muita expressividade e que têm conseguido fazer muito dinheiro no YouTube, por exemplo, mas são artistas muito mainstream, sabe? Tipo, muito populares mesmo. A grande maioria, a grande base, não consegue ter acesso a uma boa edição, a um bom servidor para você armazenar todos esses conteúdos. Então, a feira está passando por esse processo de digitalização e o nosso momento agora é entender qual é a melhor tecnologia para para apresentar essas experiências, e a gente tem tentado dividir a infraestrutura dessas plataformas, da tecnologia, com outros festivais. Então, a feira tem uma parceria, por exemplo, com o Instituto Afrolatinas, que realiza o Festival Afrolatinas em Brasília, no estado de Brasília, do DF, Distrito Federal. Ela tem um festival muito parecido com a Feira Preta, a gente compartilha de processos de curadoria, de conceito, só que a tecnologia, quando a gente, por exemplo, uma tecnologia no Brasil boa, uma plataforma boa, não sai por menos de R$50 mil. Então, é mais fácil eu e ela dividir essa tecnologia e nós usarmos em tempos diferentes. O nosso grande desafio é isso, é encontrar a melhor tecnologia e tentar otimizar essa tecnologia para vários outros empreendedores culturais, não só a feira utilizar, mas outros empreendedores utilizarem. E a mesma pergunta vai para ti, Quito. Como é que vês este cenário? Como é que o Inani neste momento bate-se e foi afetado pela pandemia do Covid-19? Como é que o Kinani também vê esta migração para o digital como sendo uma opção? E agora levantou-se uma questão com o Ivan, que é a questão dos direitos de autor, que também é uma discussão para se ter em conta e um elemento muito importante na atividade artística e cultural, que muitas vezes é descurado. Então, queria perceber qual é o posicionamento daqui para frente e como é que nós começamos a repensar a nossa produção. Muito obrigado. Para nós, igual aos colegas Jix e Ivan, estamos igualmente de portas fechadas, e nós é pior, estamos do estúdio fechado, o que significa que a base do festival é os resultados dos estúdios, né? É o resultado do trabalho dos artistas no estúdio que depois passamos para um palco com o público. E como devem imaginar, ter os estúdios fechados, não teremos o resultado artístico disso. Então, este nosso futuro em relação à programação é um tanto quanto sombrio, mas quero também aliar-me ao que o Jix e Ivan acabaram de dizer, que este momento também é um momento que devemos olhar como um momento de oportunidades. E já passou aquelas primeiras 4 semanas de desânimo
e de fechar do bloco e de estar completamente de rastos, porque não sabemos o que fazer e como fazer. E acho que agora, este momento que a gente atravessa agora, começamos a levantar inúmeras questões nas quais estas, de como é que a dança pode migrar, por exemplo, para o digital. Não, é verdade que não tem as mesmas facilidades que a música tem, por exemplo, mas ao mesmo tempo como é que isto pode ser possível? Este debate que o Knan está a ter e que acaba cruzando fronteiras para o mundo fora, que é como é que nós podemos fazer também o uso das TICs para as artes, sobretudo para a arte contemporânea, sobretudo para a dança. E isto é um debate que está a ferver, mas ao mesmo tempo levanta outras inúmeras questões, tanto quanto as questões dos festivais. Se formos a ver, Ivan, estamos a deparar que a maior parte dos festivais que estão a cancelar e a maior parte dos festivais como os nossos deparam com uma situação que não tem seguros contra todos. Em que medida é que, neste momento, em vez de estarmos a lamentar, ou em vez de estarmos a olhar para o cancelamento do festival como uma catástrofe que mas se tivéssemos um seguro conosco, por exemplo, isso poderia ser uma lufada de oxigênio para a dinâmica artístico-cultural, que é a partir do 100 agora para o 0. Acabou. Então, acho que esta questão dos seguros para os nossos festivais, que é uma coisa que agora se levanta e que acho que também isto é uma oportunidade para nós melhor nos prepararmos para as próximas situações. Esperemos que não haja mais situações de género, mas quiçá qualquer outro tipo de situação que a gente esteja preparado para isso. E outras oportunidades, falando de oportunidades, aliando-me aos colegas do painel, é esta questão que é com inúmera satisfação que vejo que Cabo Verde há dias submeteu a questão da associação dos eventos ou dos festivais. Nós também estamos neste processo, estamos nesta discussão, estamos no processo da criação de uma associação de todos os empresários de eventos culturais, que é justamente para a advocacia dos eventos, para a advocacia junto dos governantes em relação a como intervir no que tange aos eventos culturais. E acho que para nós, como Knan, este não é o momento da gente pensar nem em lucros, nem em percas. Acho que este é o momento de começarmos a pensar no coletivo. Acho que é muito neste sentido que a gente está a ir, porque falamos do Knan, falamos somente da semana do festival, mas, Ivan, ao falar de um festival como o Knan, há que vermos a quantidade de artistas, a quantidade de prestadores e a quantidade de gente ligada a esta cadeia que prefaz esta semana e que prefaz o Festival Knan. E nem é justo ser o que fala sobre o Festival Knan, porque acho que se calhar tem gente como os artistas, como os criadores que estão com estúdios fechados, estes se calhar sim trariam aqui se calhar mais subsídios em relação a estes que eu estou a dar. Porque a minha abordagem vai, sim, estar focalizada e baseada nisto que é o nosso festival. Mas acho que há inúmeras sensibilidades que este festival fechou as portas e que para mim, são daqueles dados que digo que não tenho voz, se calhar, suficiente para dar. E outra coisa que também que vejo com inúmera satisfação, que começa a surgir no nosso país especificamente, é a questão da crítica das artes. Quando falo de crítica das artes, falo a todos os níveis. Começo a sentir que começamos a ter alguma voz em relação ao questionar, mesmo nas ações do próprio governo. Vi com inúmera satisfação, por exemplo, que a Associação de Teatro de Moçambique levou a cabo um estudo, e publicou-o, e este estudo que é extremamente controverso em relação ao que se está a fazer,
como ação e ao que foi constatado no terreno pela esta associação. Então, isto para mim é um dado extremamente positivo e que vai enriquecer de tal forma a abordagem do próprio Estado, a abordagem do próprio governo com relação à ação para o setor das artes. E é com inúmera satisfação que vejo o fervescer, por exemplo, de uma das plataformas que é a Mbenga, que acaba vindo dando resposta ao que nós não tínhamos. Se recuarmos, estávamos todos preocupados com eventos a acontecer, estávamos todos preocupados a documentar e a falar dos acontecimentos dos eventos. Ninguém estava na posição de refletir e criticar as ações, não só dos eventos, mas sim da governação e da legislação para que estes eventos aconteçam nesta cidade. Dizendo que esta situação e esta pandemia que vem, entre aspas, lesar não só o Kinani, mas também abre inúmeras janelas de oportunidades de reflexão, porque uma coisa que é extremamente importante na relação de imigrarmos para o mundo digital, para este mundo digital, sobretudo para o cinema, para a dança, para o teatro, nós temos que ver que este movimento é um movimento que está a tentar tornar o futuro não caótico. Mas temos que ter também muita atenção e muito cuidado para não tornar este movimento para a imigração digital, tornarmos um movimento da arte e cultura caótico, quando realmente precisamos de devolver as plataformas, entre aspas, normais da sua execução. Então, acho que temos de refletir muito profundamente e não darmos passos maiores que a perna, sob pena de amanhã estarmos a colher consequências devastadoras para os nossos eventos, para as nossas atividades, quando realmente quisermos fazer um festival de cinema, e eu já estou habituado a ver o cinema, por exemplo, no meu smartphone. Então, acho que mesmo esta forma de apresentar os eventos, de apresentar as nossas artes, temos de estarmos conscientes do futuro. E temos de estar conscientes que estamos a viver uma situação momentânea e, quiçá, esta situação amanhã possa terminar e vamos ter que voltar ao normal. O que é voltar ao normal se nós mesmos já desconstruímos e já desfizemos o que era o normal e introduzimos um outro modo de estar e de ver, e que agora passou a normal e queremos dizer que isto volta para uma outra situação que não é normal. Então, não sei se me fiz perceber, mas o meu contributo é um pouco nesta questão da reflexão profunda, sobretudo nós que estamos em frente de festivais, em frente de eventos de género, não nos precipitamos na onda do artista de querer mostrar e está com sede, nós temos que fazer a advocacia para estes artistas. Temos que trazer, como disseste, o Ivan, a fazer-me esta questão que acabei a alongar-me, esta questão de direitos autorais, esta questão da preservação dos seus direitos, tanto quanto o artista. Porque o artista, se calhar, não tem esta consciência que, ao pôr a minha obra disponível para as TICs, perco o controle da minha obra. Então, como é que nós, como festivais, como gente em frente às plataformas, podemos fazer advocacia para estes mesmos artistas? Ok. Obrigado. Muito obrigado, Quito. Estamos já em cima da hora, passa já de Maputo. Queria pedir últimas considerações, só para termos uma ideia mais clara do que vai ser efetivamente o futuro dos festivais no mundo e dos nossos festivais aqui em Moçambique, em Cabo Verde, em Eswatini e no Brasil. Por favor, rapidamente, peço que cada um de vocês possa nos dizer qual é a sua perspectiva, de facto, em 2 ou 3 palavras. Começo por ti, Adriana. Eu quero agradecer muito essa conversa, essa troca que a gente teve. A gente está muito nesse momento de aprendizado. Eu adoraria também aprender com as experiências de Moçambique e que a gente possa trocar, falar em diáspora, né? Não só
no que está acontecendo localmente, mas agora a gente tem a oportunidade de se desenvolver globalmente na diáspora africana, né? Então, que a gente possa ainda fazer coisas juntos dentro desse contexto online. Please, Jigs, in 2 or 3 words, tell us what is going to be the future of festivals post-COVID. Well, of course, we're all hoping things turn, go back to normal as soon as possible. But I think for me, the big issue is around sustainability and relevance as a festival. I think, we all need to take heed of our situation. We need to maybe appreciate that this is the tip of the iceberg, when we have other issues like climate change looming. It's probably appropriate to think that this scenario could, be part of our future, and that we do need to look at alternatives. So that festival environments need to become spaces where we are engaging these issues, issues around sustainability, issues that deal with kind of social development, environmental development, and awareness, and that we are hopefully promoting awareness and action within our collective creative environments. The arts have always been an amazing tool, a mouthpiece to engage and to. So I've always felt that this is the role of the arts and certainly of the festival space to share ideas. So yes, I think it's about being relevant as an event and making sure that we are speaking to issues that really affect us all. Thank you very much, Jigs. Ivan, qual é o futuro dos festivais? Muito rapidamente, 2, 3 palavras. O futuro dos festivais, muito rapidamente, não sabemos. Não sabemos qual é que vai ser o futuro dos festivais. Acredito que, como disse anteriormente, os festivais devam manter a sua forma tradicional, não é? Que nós já conhecemos, mas pronto, teremos que nos adaptar. Mas como disse o Quito no final da sua fala, não nos precipitamos, porque para uns setores essa adaptação às TICs, ao digital, poderá ser um estalar dedos, talvez já estava acontecendo e não nos demos conta e só agora veio ao de cima por causa dessa situação. Alguns setores já estavam a fazer essa transmissão essa transição para o digital, mas para outros setores essa transição não será tão fácil, tão trivial. Então teremos que ter esse cuidado para entendermos as dinâmicas que estão por vir e quais dessas dinâmicas os setores poderão se adaptar. Então o futuro terá de depender disso, das oportunidades que estarão a abrir, mas também de uma responsabilidade muito. Acho que isso terá que os decisores políticos, os fazedores da cultura terão que ter isso em conta, da responsabilidade e, como o Giggs disse também, da sustentabilidade, porque poderá ser fácil para o músico, como o Quito disse na sua fala, mas para a dança não será tão fácil. Os estúdios são fechados, eles produzem, os dançarinos produzem em estúdios, em salas de ensaio, não estão a fazer nem isso, para depois apresentar em formatos digitais. O artesão, por exemplo, que está na sua oficina a produzir o seu trabalho artesanal, como é que ele vai depois expor e vender? Então temos que ter essa consciência de responsabilidade, sustentabilidade e oportunidade que poderão vir a surgir. Acho que o futuro dos festivais terá que ter essas 3 palavras em conta. Muito obrigado, Ivan. Quito, para fechar. Olha, penso que tens que ligar o teu microfone. Estava com o microfone desligado. Ao meu ponto de ver, o futuro dos festivais é sombrio e acho que este momento que vivemos é um momento de planejar, é um momento de nos prepararmos para o pós-Covid.
né? E não um momento em que estamos a definir o que é que será a próxima edição do Kinani. Mas é exatamente o que os colegas, e alimo fortemente e vivamente ao que os colegas disseram, que é justamente como criar, como é que a gente pode fazer com que os nossos festivais sejam sustentáveis, como é que a gente pode fazer com que os nossos festivais sejam estruturas que possam aguentar qualquer que seja a pandemia que vier aí para frente. Não? Muito obrigado. Thank you very much, everyone. It was a great pleasure to have you for this hour and to discuss such important issues like the future of festivals and the whole cultural scenario in different parts of Africa, as well as the diaspora in Brazil. So once again, on behalf of this organization and the team behind the seminar, I would like to thank you and say that we, like we say in Mozambique, estamos juntos, and we're going to overcome this situation. Thank you again. Muito obrigado para todos e mantenham-se firmes. Muito obrigado pelo convite. Mantenham-se firmes também a todos. Um abraço desde Cabo Verde, Praia. Tchau.